Espero que tudo esteja bem. Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade em coleta de dados estruturados na internet, porém, a gente vai estar utilizando aqui a biblioteca Requests. Por quê? Alguns sites, muitas das vezes, o próprio Pandas ele não consegue coletar isso, né? Por alguma restrição, com algum tipo de tabela que ele não consiga ler, de forma geral. Então, a gente tem vários métodos para buscar essa informação. Então, por exemplo, a gente pode estar utilizando requests, né? Mas pode estar utilizando o Beautiful Soup, o Selenium, o Scrap. Mas eu acho que o requests, para esse fim, ela é bem tranquilo para a gente tá coletando essas informações. Aí, como é que eu faço isso, né? Primeira coisa, eu vou ter que importar essa biblioteca. Então, import requests, tá? E executo. Ó, requests, botou um S aqui, ó. Isso foi até bom isso acontecer. Tá vendo? Quando dá aqui uma mensagem de não encontrou o módulo, ou ele não está instalado, ou de alguma forma a gente escreveu errado, tá? Importei essa biblioteca, tá? Para a gente ficar com um padrão, ter o código melhor, eu posso estar importando em qualquer parte do código, mas vamos colocar ele aqui, ó, junto com as importações das bibliotecas, tá bom? Então tá aí. Bacana. Então essa é a primeira parte. Depois disso, o que eu vou fazer, né? A gente vai buscar essa informação na internet. Qual site a gente vai buscar aqui agora? Eu deixei aqui preparado essa informação aqui, ó, que é um exercício de coleta de dados que eu coloquei justamente para a gente fazer esse teste e para te mostrar que é possível coletar essas informações também de uma outra forma, tá? Então, como que a gente vai estar utilizando isso aqui, ó? Vou copiar aqui, ó. Copiei. E agora eu vou copiar, colar, né? Então, aqui, ó, HTML. Eu vou simular só para você ver, ó. Como que é a forma de fazer a leitura? Então, seria pd read HTML, né? E eu passo o HTML. E posso ainda falar assim, olha, que o cabeçalho, como é a primeira letra, cabeçalho é a posição 0, eu vou fazer a leitura. Né? Perceba que ele deu um erro de HTML. Por isso que a gente vai estar utilizando requests. A gente vai ter um procedimento que vai fazer esse acesso. Tá vendo? Ele deu um erro de 406, né? Não está acessível. Então, o que a gente tem que fazer nesse caso? Tá? Eu vou fazer uma leitura primeiro. Tá? Para isso, eu vou utilizar o requests. Primeiro, eu vou colocar aqui um cabeçalho. Tá? Para que é o cabeçalho? Porque eu preciso falar o que eu estou utilizando. Tá? Então, seria o meu cabeçalho da requisição. Tá? O que seria isso? É um arquivo do tipo JSON que eu vou falar assim, olha, eu tenho um usuário, tá? A gente chama de user agente, tá? E esse user agente é o browser que a gente está utilizando. No meu caso aqui, eu estou utilizando o Brave, tá? Mas pode ser o Chrome, o Firefox, o Safari, qualquer um que você está utilizando, tá? Qual que é a ideia? Esse cabeçalho, ele vai ser passado como requisição para quê? Para que a gente possa estar falando pro coletor, olha, eu estou utilizando um agente que ele é de internet, né, um browser para coletar essa informação. Alguns sites têm isso, tá? Então tem aí, ó. E como é que eu faço para abrir esse arquivo? É bem simples. A biblioteca requests, ele tem uma função chamada get. O que é isso? Ele busca informação de texto que está dentro desse HTML, tá? Então, busca para mim o quê? Né? O texto desse HTML, beleza? E aí, eu tenho os meus cabeçalhos, né? Tem nossos headers, que é cabeçalho da requisição, tá? Então, ele está buscando informação dentro do site e passando esse cabeçalho, falando que ele tem que é um agente, né, do browser. Vou colocar isso aqui dentro de uma variável chamada response, tá? E agora eu vou fazer a leitura, tá? E é o seguinte, percebam que quando a gente faz uma leitura, ele pode estar retornando, por exemplo, 406, 404 que não acessa, ele pode ter vários tipos de erro, né? Então, eu vou testar isso, tá? Então, por exemplo, se o resultado desse response ponto status code for igual a 200, o que seria o igual a 200? Se ele está acessando, tá?
Se ele acessar, eu vou pegar o texto desse HTML, tá? Então, HTML vai receber o quê? Response.texto, tá? Que é o texto que vai estar lá dentro, né? Dentro dessa informação, né? Lá do site. Com o texto, eu posso fazer a leitura. Então, vai ser pd.read HTML. Vou passar esse HTML que eu acabei de buscar e vou falar, ó, os headers deles é o 0, né? Na posição 0, normal. E aí, eu vou falar o seguinte, que ele tá, só tem uma tabela lá, beleza? Estou especificando essa tabela. Se der tudo certo, né? A gente faz essa leitura. Então, esse caso aqui vai ser um DF mercado. Se a gente for olhar aqui, ó, a gente tem uma coleta de dados de lista de supermercados, tá vendo? E é só isso, tá? Um caso legal que a gente pode fazer aqui também, para melhorar o nosso texto, é colocar um else, né? Sempre é muito bom. Todo if tem o seu else. Por que o else? Porque se for diferente de 200, ele tem que dar um resultado. Qual que é o erro? Né? Para a gente tratar ele depois futuramente. Então, olha só. Vou fazer mostrar na tela, por exemplo. Erro ao solicitar o acesso. Eu coloco aqui, erro. Né? E coloco aqui, ó. Qual que é o erro que ele retornou? Response.statuscode. Beleza? Então, bem simples, ele vai fazer a leitura. Se a leitura for 200, ele lê esse dataset. Caso contrário, ele vai falar qual que é o erro que deu. Então, vou executar. Olha, ele deu o erro de 406. Ou seja, mesmo assim, ele não está acessando. Por quê? Vamos ver aqui, ó. No user agente, eu não posso colocar o underline, é tracinho, tá? Então, o agente é o Brave. Beleza, vamos executar de novo. Beleza? Coletou a informação, tá vendo? Podemos ver aqui, ó, também, ó. DF mercado. Tá vendo? Olha que bacana. Tá o dado todo aí coletado pra gente. 87 linhas, 5 colunas. Se a gente for olhar aqui, ó. Se a gente for contar tudo, ó, 87 registros, tá vendo? 5 colunas. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? Então é isso. Né? Perceba como é simples, uma vez que você entende a forma de coletar o dado. Então imagine que eu tenho aqui, ó, coloquei um dado errado, ó, 22, por exemplo. Executei de novo e dá um erro 404. 404 é o quê? Página que não existe. Beleza? Então, atenção. Tentei coletar um dado que é estruturado, que está na internet, e ele não consegue ler, dá um erro 406, como a gente mostrou. Cria essa requisição via requests, passa o seu usuário, né, o user agente, e tenta ver de novo. Né? Geralmente funciona muito certo esse código aqui. Tá bom? Então é isso que eu queria passar para você hoje. Espero que você tenha gostado e a gente se encontra numa próxima oportunidade. Tá bom? Um grande abraço e até logo.